Sábado, 4 de setembro de 2021. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao melhor sábado da sua vida. Vamos cantar uma canção e, na sequência, uma palavra de vida para você. Essa luta me mata, o desespero me toma, por mais pressão, a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Um dia maravilhoso para você, Dri. Um dia maravilhoso para você, Beth. Bem-vinda, Daisy. O desespero me toma, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Bem-vinda, Daisy, Cal, Jaira. Olha que letra linda dessa canção. Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Você crê? Creia, mesmo que o choro dure uma noite, a alegria virá pela manhã. Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que seja difícil, que a luta seja grande, que o choro dure uma noite, eu me alegrarei, porque eu sei que é o Senhor que provê tudo que eu preciso. Então eu me alegrarei, mesmo diante de uma tribulação, de uma dificuldade, de uma luta. Se alegre, creia, Ele é a nossa fortaleza. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que
a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Bom dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos estudando esse livro, Universidade da Vida, do César Castellanos. E o estudo de hoje é o estudo do dia 21, cujo título é Uma Vida de Fé. Uma Vida de Fé. Eu quero ler para você aqui o texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 42 a 44, e diz assim: Pois também é assim a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O que esse verso nos traz de aprendizado e de ensinamento? É que tudo que acontece no plano natural acontece também no plano espiritual. É muito importante termos o entendimento de que é muito fácil nós acreditarmos nesse plano. Um plano em que nós conseguimos tocar, que as coisas parecem concretas e as coisas literalmente são concretas, então aquilo que os nossos olhos veem é mais fácil de acreditar. Mas precisamos ter entendimento que assim como é real o mundo físico, é também real o mundo espiritual. É tão real quanto o físico. O fruto tem que brotar de dentro de um grão, mas para que isso aconteça, o grão deve ser depositado na terra para que seja quebrado e morto. Quando esse grão morre, ele dará vida a essa planta, essa árvore, a esse ser que gerará vida, que gerará frutos. E para isso precisamos semear esses grãos dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, para darmos existência à vida espiritual, enxergarmos esse mundo espiritual e percebermos que tudo que acontece no mundo físico também é refletido nesse mundo espiritual. Precisamos ter esse entendimento. Esse entendimento nos aproximará mais do Criador e nos fará compreender melhor algumas lutas e algumas dificuldades que passamos na vida. Essa semana, hoje nós vamos fechar uma fase onde nós falamos muito sobre essas questões da fé, essas questões de nascer do Espírito, de uma renovação do Espírito, porque estávamos na semana cujo título era Sua Melhor Experiência, a melhor experiência da sua vida. E a partir de amanhã vamos começar a estudar A Vida é uma Batalha. E aí você vai entender com mais detalhes a respeito desse mundo espiritual e o que é que acontece no mundo espiritual. E o quanto que eu e você precisamos estar prontos para vencer as batalhas que surgem no dia a dia na nossa vida, especialmente no mundo espiritual. E aí eu quero ler para você aqui um texto que está em 1 Coríntios 15, no versículo 41, e diz assim: Uma é a glória do sol. Outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Há corpos espirituais e corpos terrestres. Uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que todos nós que temos acesso à palavra de Deus, todos nós que conhecemos as palavras do Criador, todos nós que meditamos no manual do Criador, precisamos entender que existem questões espirituais e questões terrestres.
E que existem, inclusive, pessoas que são movidas de forma mais efetiva, mais real no mundo espiritual. E outras que acabam despercebendo isso, acabam não notando isso. E vivem muito mais no mundo natural. E por conta dessas pessoas viverem tanto movidas a esse mundo natural, acabam perdendo a oportunidade e perdendo o privilégio de entender o mundo espiritual e os resultados que uma vida espiritual pode nos levar a alcançar. Tem alguns exemplos aqui na Bíblia muito interessantes de pessoas naturais que desejaram viver e dar valor a essa vida espiritual. E a primeira pessoa que eu trago de exemplo para você é Abraão. Lá em Gênesis 17, do versículo 3 ao 5, depois você pode ler em sua casa, fala a respeito de Abraão, que se tornou um pai de multidões, um pai de nações, quando ele ainda era estéril, quando ele ainda não tinha filhos. E aí ele recebe esse título de pai das nações. Perceba como o mundo espiritual, ele contraria o mundo físico, o mundo corporal, o mundo natural. Ele contraria, porque ele chega para alguém que não tem um filho fisicamente e diz assim: ei, você é o pai de nações. O mundo espiritual, ele vem nos trazer um nível maior, vem nos elevar a um nível diferente, cujas limitações desse mundo natural não conseguem nos conter. Não conseguem nos paralisar, por isso que muitas pessoas ficam confusas. Como assim? Pai de nações, ele não tem nenhum filho aqui nessa terra. Porque a forma que Deus vê é diferente da forma que você vê. É diferente da forma que eu vejo. Então, nós queremos entender as coisas no nosso olhar natural. Mas quando nós caminhamos com o nosso Pai Celestial, quando nós temos comunhão, quando nós temos relacionamento com o nosso Pai Celestial, então nós começamos a entender esse mundo espiritual. E começamos a dizer sim para os sonhos, projetos e planos que o Criador tem para nós. Um outro exemplo é Jacó. Está lá em Gênesis 32, do versículo 27 ao 28. Jacó deixou de ser um enganador para se tornar um príncipe de Deus. E nós, naturalmente, nós queremos bloquear pessoas. Não, esse aí não vai entrar, não. Esse aí não vai ser salvo, não. Esse aí é muito pecador. Esse aí é mentiroso. Esse aí é enganador. Esse aí não tem espaço aqui, não. Mas Deus vê diferente. Aí Deus pega aquele que era enganador e diz: ei, você não vai ser mais enganador. A partir de agora, você será um príncipe de Deus. Outro exemplo, Moisés. Lá em Números 12, 3. Você vai ver que Moisés era uma pessoa violenta. Ele chegou a matar um homem. Ele chegou a matar um homem. Mas aquele homem violento, o manual do Criador diz que se transformou na pessoa mais mansa da terra. Olha que coisa incrível, gente. Olha como as coisas do Criador contrariam as coisas naturais deste mundo. Outro exemplo, Jó. Está lá em Jó, capítulo 13, versículo 15, e diz que Jó deixou de ser uma pessoa cheia de temores, cheia de medos, para passar a ser uma pessoa que confiava plenamente, inteiramente no Senhor. Outro exemplo, Ana. Em 1 Samuel 1, versículo 20, diz que Ana era uma mulher estéril, mas Deus coloca a mão poderosa dele sobre ela. E ela se torna uma mãe de profetas da Bíblia. Profetas da palavra de Deus. E mais um exemplo para fechar, Davi está lá em 1 Samuel 13, versículo 14, de um simples pastor de ovelhas.
passou a ser o rei de Israel. E aí eu quero que você pense agora em você, que você olhe agora para a sua vida, que você olhe agora para a sua história. E eu quero que você pare de limitar a sua existência nessa terra olhando para o seu corpo físico, olhando para a sua estrutura terrestre, olhando para o cenário dessa terra, porque Deus, ele não olha para essa estrutura natural somente, ele olha para além. Então, enquanto muitas pessoas olhavam para Davi e viam ali um pastorzinho de ovelhas, Deus olhava para Davi e via ali nele um grande rei. Um grande rei. Então, é assim que Deus olha para mim. É assim que Deus olha para você. Deus olha para nós com um olhar espiritual e ele vê coisas que outras pessoas jamais veriam. Por isso é muito importante que eu e você vivamos essa vida não atrelada somente à estrutura terrestre, mas conectada com o espiritual, porque os planos, os projetos e os sonhos que Deus tem para mim e para você são grandiosos, são poderosos, são incríveis. Eu não sei se você viu, mas rodou aí um tempo um vídeo na internet, é capaz de você encontrar ainda, se você quiser no final da live ir lá buscar no YouTube. Mas um motoboy, ele foi fazer uma entrega, né? E aí quando ele chega na casa da pessoa para fazer a entrega, estava tendo uma blitz. E aí os policiais que estão fazendo a blitz vêm, pedem o documento dele, ele não estava com o documento em dias, o que é que eles fazem? Olha, vamos ficar com sua moto. Tomam a moto dele e já colocam no carro para levar pro pátio, né, do Detran. Eles já tiram a moto do rapaz. Ok. Aí ele pega, tá com aquele isopor da comida do aplicativo, não lembro agora se foi o iFood ou outro aplicativo, enfim. Ele tava lá e ele vai lá para entregar a comida. E quando ele vai atravessar a rua para entregar a comida para uma mulher que solicitou, que fez o pedido, vem um homem que está lavando o carro e joga um balde de água suja nele. Quando ele olha, ele tinha acabado de perder a sua moto. Quando ele olha para si, se vê totalmente molhado, encharcado, mas não de água limpa, não, de água suja. Aí o rapaz que lava o carro faz: mil perdões, me perdoe, não era isso. Eu não vi, eu não te vi aí, me perdoe, me perdoe. Ele: não, tudo bem, tudo bem. Aí ele vai, buzina para entregar a comida à mulher. E quando ele vai entregar a comida para a mulher abre a porta, olha para ele e fala assim: olha, você demorou demais, eu não vou querer mais a comida. Não vou pagar e não vou querer mais. Ele perdeu a moto, ele tomou um banho de água suja e quando ele vai fazer a entrega, o solicitante diz: eu não quero mais. Aí ele sai, se afasta um pouco assim, bota a mão na cabeça e eu fico imaginando ele tentando entender: meu Deus, como é que tanta coisa ruim acontece assim de vez? Se ele estivesse olhando somente para o que está no mundo terrestre, aparentemente nesse mundo natural, quanto azar, não é? Quantas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo comigo, meu Deus, por que isso tudo? A gente quer entender. Só que o Criador, ele olha, ele tem uma visão diferente. E quando aquele rapaz, ele se levanta, sem saber ainda o que vai fazer, existia ali, poucos metros de distância, um pai e uma filha que estavam buscando comida no lixo. Eles estavam com muita fome e não tinham o que comer. Aí aquele motoboy, ele olha para aquele pai, para aquela filha. Ele abre o seu isopor lá com a sua refeição, entrega a refeição daquela mulher para aquela família. E aquele homem com aquela criança ficam felizes da vida, porque tudo que eles precisavam era de um prato de comida. E aí o que acontece? A sorte daquele homem muda completamente. Quando ele entrega aquela comida, os policiais vêm, se compadecem e dizem: ei, motoboy, é o seguinte, vem cá, eu vou devolver aqui a tua moto, tá? Não é padrão a gente fazer isso não, mas a gente viu o que você fez, a gente vai devolver. Aí eles tiram a moto e devolvem ao cara. Quando o rapaz vai entrar na moto, a mulher abre a porta e diz assim: olha, eu vi o que você fez, viu? Eu vou pagar o almoço, mas não precisa trazer não, deixa que eles comem. E aí paga o almoço para eles. Ele entra na moto e segue a sua vida.
naturalmente. Nenhum momento duvida dessa cena, você vê ele xingar, você vê ele se comportar mal, você vê ele virar agressivo. Simplesmente ele estava manso. E certamente tentando entender os planos, os projetos que o Criador tinha para a vida dele. E isso nos traz um ensinamento incrível, porque não era só aquele mundo físico, existia um mundo espiritual. Por quê? Porque no final da história nós entendemos que o grande plano do Criador era fazer com que aquela refeição chegasse até aquele pai e aquela criança. E aquela refeição chegou até eles simplesmente porque alguém foi canal. E aquele motoboy foi o canal. E aí eu pergunto para você, você quer ser esse canal de Deus? Você quer ser esse canal capaz de mudar a situação de outras pessoas que precisam de um favor, de uma graça, de algo maravilhoso acontecer na vida delas? Então você precisa estar atento, você precisa estar atenta ao reino espiritual. Para não agirmos pelas nossas emoções. Talvez se aquele rapaz agisse pela emoção, ele procurasse uma briga, uma confusão, ele fosse até preso. Mas ele se manteve equilibrado em suas emoções. E ele cumpriu o seu propósito. Ele cumpriu o seu propósito. O grande segredo da nossa vida é buscarmos entender o propósito, buscarmos entender os planos que o Criador tem para mim e para você. Os projetos que o Criador tem para mim e para você. E mesmo que as pessoas que estão ao nosso redor não percebam isso, mesmo que as pessoas que estão ao nosso redor não tenham entendimento disso, você precisa confiar. Você precisa crer. Não, você não está aqui por acaso. Existe um propósito que o Criador tem para a minha vida e para a sua vida. Simplesmente se permita ampliar a sua visão espiritual para que você entenda os projetos, os planos e os propósitos que Deus tem para você. A partir da próxima semana, nós vamos mergulhar sobre o que é uma batalha espiritual. A vida é uma batalha. Vai ser uma semana inteira onde vamos entender o que é que acontece no reino espiritual. Eu quero ver você conectado comigo, conectada comigo todos os dias. Eu quero que você espalhe essa notícia, conte para mais pessoas, compartilhe com mais pessoas. Você acessa aqui, você acessa no Facebook, você acessa no Instagram, no YouTube, você acessa em todas as plataformas. Me ajude a espalhar essa notícia para que mais pessoas possam entender o propósito que elas têm nessa terra, que o Criador tem para elas nessa terra. Porque eu tenho certeza que todos nós, conectados nesse reino do Espírito, poderemos mudar a realidade que temos vivido. Eu creio mesmo nisso. Eu vou orar por sua vida. Pai, em nome de Jesus, neste momento, eu quero orar por todas as pessoas que estão conectadas comigo agora, ao vivo, ou pelas pessoas que estão assistindo esse estudo gravado. Que a bênção maravilhosa e poderosa do Senhor esteja sobre a vida de cada uma dessas pessoas, meu Deus. Eu declaro em nome de Jesus um sábado abençoado, meu Deus. Portas abertas, momentos de alegria, momentos de riso, momentos de paz, momentos de leveza, meu Deus. Eu cancelo em nome de Jesus toda maldição, eu cancelo em nome de Jesus toda enfermidade, eu cancelo em nome de Jesus toda dificuldade, toda trava, todo impedimento dessa pessoa viver o dia excepcional que o Senhor planejou para ela, que o Senhor preparou para ela. Eu declaro em nome de Jesus que a alegria do Senhor é a tua força nesse dia. Que o seu sábado seja abençoado, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e a gente se vê amanhã, tá? Tchau, tchau.